Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, sem exagero, o coração pulsante da fé cristã, a missiologia. E eu já começo com uma provocação. De onde, de verdade, vem a ideia de missão? Se a gente pensar rápido, talvez venha à mente uma ordem, uma tarefa dada para a igreja. Mas olha, a verdade é muito, mas muito mais profunda e, eu diria, até cósmica. A nossa conversa hoje vai mostrar que a missão não é, em primeiro lugar, uma atividade da igreja, mas sim o próprio coração de Deus em movimento. A gente vai rastrear essa ideia desde a sua origem, lá na Trindade, passando por toda a história bíblica, até a gente aterrissar nos desafios bem práticos do nosso mundo hoje. Então se prepare, porque entender isso de verdade não é só um exercício acadêmico. Pode virar a chave na nossa cabeça sobre o que significa ser igreja. E para a gente não se perder nessa jornada, esse aqui vai ser o nosso mapa. Primeiro, a gente vai direto na fonte de tudo, a Trindade, o lugar onde a missão nasce. Depois, vamos fazer uma viagem pela história da salvação, explorando como a missão funcionava no Antigo Testamento e como tudo muda no Novo Testamento. Na sequência, a gente chega no campo prático, falando da complexidade que é a missão transcultural. E para fechar com chave de ouro, vamos aprender com o maior exemplo de missionário que já existiu, o apóstolo Paulo. Então, vamos lá, vamos começar essa exploração. Bom, vamos começar com a ideia talvez mais revolucionária de todas, e é importante que isso fique bem claro desde o início. A missão não começa com a gente, não começa com a igreja. A gente pode, por um instante, esquecer as nossas estratégias, os nossos programas, as nossas melhores intenções. A verdadeira missão, a missão original, tem sua fonte no próprio ser de Deus. É como um rio de amor que nasce no Pai, se torna visível e concreto no Filho e que é impulsionado e tornado eficaz pelo Espírito Santo. A grande virada de chave, o grande insight, está exatamente aqui. A gente não inicia a missão, a gente é convidado, é chamado para participar de algo que já está acontecendo. E o nome técnico para essa realidade, a expressão que a teologia usa é Missio Dei. É latim e significa simplesmente a missão de Deus. Entender isso de verdade muda tudo. Muda nossa perspectiva sobre o que é igreja, sobre o que é evangelismo, sobre tudo. A missão deixa de ser uma tarefa da igreja para Deus e passa a ser vista como uma grande atividade de Deus, na qual a igreja tem esse privilégio incrível de participar. Isso nos tira do centro do palco, sabe? Nós não somos os protagonistas da história, nós somos cooperadores, parceiros em um plano divino que já está em andamento desde antes da fundação do mundo. O grande missionário, o agente principal, é o próprio Deus. E tudo, absolutamente tudo, começa no coração de Deus Pai. Ele é a fonte, a nascente de todo esse movimento missionário. E qual é a motivação por trás de tudo? Um amor profundo, um amor sacrificial, um amor redentor pelo mundo que Ele criou. Versículos que a gente conhece tão bem como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não são só slogans de evangelismo, eles são o próprio DNA da missão. A missão nasce nesse amor de Deus que é anterior à própria criação. E o primeiro eco dessa promessa de resgate, a primeira centelha de esperança, já aparece lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, logo depois da queda. A missão, portanto, é a resposta amorosa de Deus à nossa rebelião e à nossa necessidade. Então, se o Pai é a fonte, o Filho é o enviado. A própria palavra missão vem do latim mittere, que significa enviar. Jesus é, por definição, o missionário por excelência. E a encarnação, esse momento inacreditável em que Deus se torna humano em Jesus Cristo, é o maior, o mais radical, o mais profundo ato missionário de toda a história. Toda a vida dele foi um testemunho disso. Ele não tinha uma agenda pessoal. A vida dele era a missão. Ele mesmo dizia: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Ele olhava para a multidão e sentia compaixão, porque via as pessoas como ovelhas sem pastor. Ele não apenas cumpria uma missão, ele era a missão em pessoa. E essa citação do teólogo Archibald Alexander, olha, ela resume tudo de uma forma brilhante e direta. Toda a minha teologia está reduzida a este círculo restrito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No fim das contas, é isso. A missão não é sobre programas complexos, não é sobre estruturas eclesiásticas gigantescas, não é sobre o nosso próprio nome. É sobre uma pessoa, Jesus. Qualquer esforço missionário, qualquer projeto que não tenha Cristo como o centro absoluto, como a mensagem principal e como o objetivo final, perde completamente o seu sentido. Ele não é só o mensageiro, ele é a própria mensagem. Certo, mas e quem é que executa essa missão aqui na Terra, no nosso dia a dia?
Aí entra em cena o Espírito Santo, o grande protagonista da missão da igreja. Depois que Jesus subiu aos céus, ele não deixou um manual de instruções, ele prometeu o Consolador. É o Espírito quem dá vida à missão. Ele atua em nós e através de nós em pelo menos 4 maneiras. Primeiro, é ele quem desperta a nossa consciência. Ele nos tira da nossa bolha, da nossa zona de conforto e nos faz enxergar o mundo lá fora. Segundo, ele nos move, nos dá a mesma compaixão que Jesus sentia. Terceiro, ele nos habilita. Nossas melhores estratégias são vazias sem o poder dele, sem os dons que ele distribui. E por último, e talvez o mais importante de tudo, é o Espírito quem convence o coração das pessoas. A gente semeia a palavra, mas é ele quem faz a semente germinar, gerando vida e fé. Então, para a gente amarrar bem esta primeira e fundamental sessão, a missão é de Deus, é a Missio Dei. Ela nasce no amor infinito do Pai, é executada de forma perfeita na vida e na obra do Filho e é dinamizada, é energizada pelo poder do Espírito Santo. Entender isso muda tudo. Repito, nós não estamos começando algo novo. Nós estamos nos juntando a um movimento eterno de amor redentor que flui do próprio coração de Deus. Muito bem. Agora que a gente firmou essa base teológica, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Embora a palavra missão, do jeito que a gente usa hoje, não apareça lá, a ideia estava pulsando de uma forma incrível, numa tensão fascinante. A pergunta era, como Deus poderia escolher um povo específico, Israel, e ao mesmo tempo ter um plano para abençoar o mundo inteiro? É essa dança, esse equilíbrio delicado entre o particular e o universal, que a gente vai explorar agora. E essa tensão é, de fato, o motor da história da missão no Antigo Testamento. De um lado, a gente tem o particularismo. Deus escolhe Abraão e seus descendentes. Ele forma um povo específico para ser santo, separado, um tesouro particular. O foco aqui é na identidade, na santidade, na distinção em relação às outras nações. Mas, por outro lado, a gente tem o universalismo. Essa escolha nunca foi um fim em si mesma. Desde o primeiro chamado a Abraão, lá em Gênesis 12, a promessa era claríssima. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito era que, através de Israel, o mundo inteiro pudesse conhecer a Deus. Israel foi escolhido para o mundo e não para si mesmo. Essa é a chave. Isso nos leva a um modelo missionário que predominava no Antigo Testamento, que os teólogos chamam de missão centrípeta. Pense numa força que puxa tudo para o centro, como um imã. A ideia era que Israel, ao viver em obediência e santidade, de acordo com a aliança, se tornaria um farol, uma luz para o mundo. As outras nações, ao verem a sabedoria, a justiça e a bênção de Deus sobre aquele povo, seriam atraídas. O movimento era de vir e ver. O Templo de Salomão, por exemplo, deveria ser essa referência mundial, atraindo gente como a rainha de Sabá, que veio de muito longe para ver a sabedoria de Salomão e acabou glorificando o Deus de Israel. Israel deveria ser um polo magnético espiritual para o mundo. Mas como a gente sabe, a teoria na prática é outra história. E não existe exemplo melhor dessa dificuldade do que a história de Jonas. Jonas personifica a tentação de Israel de se fechar no seu particularismo, de esquecer o seu propósito maior. Ele recebe uma ordem missionária direta e clara. Vá pregar em Nínive, a capital do império inimigo, um povo violento. E o que ele faz? Ele foge na direção exatamente oposta. Mesmo depois de toda aquela história do grande peixe, quando ele é forçado a cumprir a ordem, ele prega com mal vontade, quase torcendo para dar errado. E quando a cidade inteira se arrepende, Jonas fica furioso com Deus. Por quê? Porque ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse os inimigos de Israel. Ele preferia um Deus exclusivo a um Deus que é universalmente compassivo. É um alerta poderoso sobre o perigo de esquecer o porquê da eleição. Resumindo então esta segunda sessão, a missão no Antigo Testamento se manifesta principalmente através da eleição de Israel. Ela vive numa tensão constante entre o particularismo, ser um povo separado, e o universalismo, ser uma bênção para todos. O modelo era o de atração, uma missão centrípeta. E a história, como a gente viu no caso de Jonas, mostra que essa luta para abraçar plenamente o propósito universal foi uma dificuldade real e contínua. Agora, se prepare para uma virada de 180 graus. Porque com a chegada de Cristo, o modelo missionário não apenas evolui, ele é completamente invertido, vira de cabeça para baixo. Na nossa terceira sessão, vamos ver como a missão se transforma num movimento explosivo, numa força centrífuga que sai do centro para alcançar o mundo todo. Se o modelo anterior era centrípeto,
O do Novo Testamento é centrífugo. Pense agora numa força que empurra tudo para fora, do centro para as extremidades. A ordem de Jesus em Mateus 28, em Atos 1 e 8, não é mais venham e vejam, mas sim ide e fazei discípulos de todas as nações. O jogo virou. A igreja não deve mais esperar que as nações venham até ela. A igreja deve ir ativamente até as nações. O movimento agora é de dispersão, de expansão, de levar a mensagem até os confins da terra. É uma inversão completa e radical do paradigma que existia antes. E o que é fascinante na história da igreja primitiva é que o grande impulso inicial para esse movimento não veio de um planejamento estratégico, de uma reunião de comitê, veio da perseguição. A igreja estava crescendo, mas estava muito confortável ali em Jerusalém. Havia um risco real dela se tornar um novo tipo de clube fechado, um gueto. Então Deus, na sua soberania, permite uma grande perseguição depois da morte de Estevão. Isso força os crentes a fugirem, a se dispersarem. E qual foi o resultado? O texto de Atos diz: os que haviam sido dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição, que parecia uma tragédia, na verdade, funcionou como um catalisador divino, empurrando a igreja para fora do ninho e forçando-a a cumprir sua missão. E essa citação do missiólogo Carlos Del Pino nos dá um verdadeiro chacoalhão, trazendo a questão para a nossa realidade. O alerta dele é que, assim como a igreja primitiva se acomodou em Jerusalém, hoje nós corremos o risco de divorciar a teologia da missão. Quando isso acontece, a teologia vira um exercício puramente acadêmico, intelectual, e a igreja passa a focar toda a sua energia para dentro, na sua própria manutenção, nos seus próprios programas, e se esquece do mundo lá fora. Uma igreja que não é missionária está, na prática, negando a sua própria natureza. Ela existe para a missão. Se ela deixa de ser missionária, ela deixa de ser igreja no seu sentido mais pleno e bíblico. Para sintetizar, então, essa sessão, o Novo Testamento inaugura o paradigma da missão centrífuga, onde a igreja ativamente vai ao mundo. A grande comissão é o seu mandato fundamental. A gente viu que até mesmo eventos que pareciam negativos, como a perseguição, foram usados por Deus para impulsionar essa expansão. E fica o alerta contínuo de que a igreja precisa estar sempre vigilante para não se fechar em si mesma e perder o seu propósito missionário no mundo. Bom, a gente já entendeu o porquê da missão, que nasce em Deus, e o para onde, que é até os confins da terra. Agora, a nossa quarta sessão vai abordar o como. Como é que se leva uma mensagem que é universal, que transcende a cultura, através de incontáveis barreiras culturais, linguísticas e de cosmovisão? Vamos falar agora sobre o desafio e também sobre a beleza da missão transcultural. Missões transculturais são, em essência, a arte de traduzir uma mensagem eterna para uma linguagem cultural específica. O desafio é gigantesco. Como a gente pode vestir o evangelho com as roupas de uma nova cultura, sem mudar a sua alma, o seu coração? Porque a mensagem central do evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo para a salvação dos pecadores, essa mensagem é imutável, inegociável. Mas a forma como a gente comunica isso, as pontes que a gente constrói, as ilustrações que usamos, tudo isso precisa ser compreensível e relevante para quem está ouvindo. E nesse caminho da missão transcultural, existem dois abismos perigosos, um de cada lado da estrada. De um lado está o etnocentrismo. É a armadilha de achar que a nossa cultura, o nosso jeito de adorar, de organizar a igreja, de cantar, é a versão correta do cristianismo. O risco aqui é a gente confundir o evangelho com a nossa embalagem cultural e tentar impor as duas coisas juntas. Do outro lado da estrada está o sincretismo, que é o perigo de misturar tanto o evangelho com crenças e práticas locais que ele acaba perdendo a sua verdade, a sua singularidade e o seu poder de transformação. O equilíbrio entre esses dois extremos é delicado e absolutamente crucial. Então, como é que se navega nesse caminho com segurança? O processo se chama aculturação e é uma jornada de muita humildade. O primeiro passo é a observação sem julgamento, uma postura de aprendiz, não de mestre. Depois vem a imersão, que significa viver com as pessoas, comer a comida delas, participar das suas alegrias e tristezas. Isso leva à aprendizagem ativa da língua e, mais profundamente, da cosmovisão, ou seja, como aquelas pessoas enxergam o mundo. A partir daí, o missionário pode começar a adaptar seu próprio comportamento de forma respeitosa. E só então, depois de todo esse processo, é que é possível fazer uma contextualização fiel do Evangelho, apresentando a verdade bíblica de uma forma que faça sentido dentro daquele universo cultural. Resumindo, a missão global, por natureza, exige que a gente atravesse culturas. E para fazer isso bem, precisamos superar o nosso próprio etnocentrismo através da aculturação, que é um processo de aprendizado humilde e muito intencional.
E o objetivo final é sempre o mesmo: comunicar a essência imutável do Evangelho de formas que sejam culturalmente significativas e, por fim, transformadoras. Na nossa última sessão de desenvolvimento, vamos focar numa pessoa que, de certa forma, encarnou tudo isso que a gente conversou até agora. Vamos analisar o paradigma missionário do apóstolo Paulo. Ele é um verdadeiro estudo de caso que consegue unir de forma magistral uma teologia profunda, uma prática incansável e uma paixão simplesmente avassaladora pela missão de Deus. O que era o combustível da missão incansável de Paulo? Era uma teologia sólida como uma rocha. Tudo na pregação dele girava em torno de um único centro: Cristo e este crucificado e ressurreto. A partir desse centro, a sua mensagem se desdobrava de forma lógica. A salvação em Jesus está disponível para todos, judeus e gentios, sem nenhuma distinção. Isso quebrava todas as barreiras através da justificação somente pela fé. E essa fé, por sua vez, criava uma comunidade radicalmente nova, a Igreja, o corpo de Cristo, onde não deveria haver mais divisões. E tudo isso era impulsionado por um senso de urgência, a urgência escatológica, a consciência de que o tempo é curto e a volta de Cristo está próxima. Lá no finalzinho da sua vida, em 2 Timóteo 4, Paulo nos dá um resumo muito realista e comovente do que é a vida missionária. Ele a descreve como uma responsabilidade pessoal, um combate constante, combati o bom combate. Uma jornada que precisa ser completada, completei a carreira. É uma vida de sacrifício, de ser derramado como uma oferta. Existe a certeza da recompensa, a coroa da justiça. Mas também existe a dor do abandono, de ver companheiros desistindo. E, acima de tudo, é uma arena onde se experimenta de forma muito direta e profunda o poder e a presença de Deus. E essa citação, para mim, é o clímax da reflexão dele. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. A palavra grega para assistir aqui tem o sentido de estar ao lado, de dar assistência, quase como um advogado ou um patrocinador. Paulo está reconhecendo que mesmo quando todos o abandonaram na prisão, ele nunca esteve sozinho. Deus o patrocinou, Deus o fortaleceu e garantiu que a missão continuasse. Isso revela a total dependência do missionário em Deus e nos conecta de volta ao início da nossa conversa. É a Missio Dei, a missão de Deus em plena ação na vida do seu servo. Em resumo, Paulo se torna o nosso principal modelo, o nosso paradigma. A missão dele não foi uma escolha de carreira, uma opção profissional. Foi uma compulsão espiritual que nasceu de um chamado divino que ele não podia resistir. Sua teologia era profundamente centrada em Cristo, e a sua vida demonstra que a jornada missionária é feita de muito sacrifício, de muito combate, mas é sempre, sempre sustentada pela certeza da presença e do poder de Deus. Bom, a gente está chegando ao final da nossa jornada de hoje. Agora vamos fazer uma breve síntese de tudo que a gente viu. E, o que é mais importante, propor algumas reflexões para que todo esse conhecimento não fique apenas na teoria, mas possa transformar a nossa prática e a nossa convicção. Recapitulando o nosso percurso. Nós começamos com a verdade fundamental, de que a missão é de Deus, a Missio Dei. Vimos como a história da salvação revela um movimento progressivo, de um modelo de atração no Antigo Testamento para um modelo de expansão no Novo. Entendemos que a missão global hoje exige de nós humildade e sabedoria transcultural. E, por fim, encontramos no apóstolo Paulo um modelo inspirador que integra paixão, teologia e prática de uma maneira exemplar. E para encerrar de verdade, eu deixo algumas perguntas. Perguntas que nos tiram da teoria e nos levam para a vida real. Se a missão é mesmo de Deus, como isso muda a nossa perspectiva sobre o nosso papel na igreja? A gente deixa de ser os donos do projeto e se torna servos. Será que a gente carrega algum tipo de etnocentrismo, mesmo sem perceber, na nossa forma de adorar ou de evangelizar? Se a igreja realmente existe para a missão, quais são as implicações práticas disso para o nosso orçamento, para a nossa agenda, para as nossas prioridades? E por fim, olhando para Paulo, o que a vida dele nos ensina sobre sacrifício e urgência hoje no nosso contexto? Que essas perguntas nos inspirem a ir além do conhecimento e a mergulhar de cabeça na missão de Deus. Muito obrigada.